Olá pessoal, olá professor, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para apresentar o nosso trabalho da disciplina de gestão de áreas protegidas. Como sorteado lá no começo do ano, o nosso tema é Reserva Particular do Patrimônio Natural, também conhecido como RPPN. Nosso lugar de estudo, nossa unidade é o Buraco das Araras. Os integrantes do grupo são Emily Dalgo, Moacir Souza e eu, Vinícius. Bom, de acordo com a Lei nº 9.985, de 18 de junho de 2000, que institui o SNUC, lá para o artigo 21, vai ser falado sobre a reserva particular do patrimônio natural, que ela é uma área privada com o objetivo de conservar a diversidade biológica. Logo de cara na lei, a gente tem esses três incisos. Mas a gente também tem um link que direciona a gente para um regulamento, que é o decreto número 5.746, de 5 de abril de 2006. Ele é composto por 33 artigos, os quais a gente vai ter as coordenadas que esclarecem, né, as dúvidas para a criação e manutenção de uma RPPN. A gente vai ter também os detalhes para um fiscal do ICMBio, para ele usar, para ele definir se a área pode ou não ser uma RPPN. A gente vai ter os documentos, como por exemplo esse da foto, né, que são os anexos, termo de compromisso, requerimento para a criação de uma reserva particular, recomendações para a vistoria da reserva, tem todos os documentos lá e as bases para você saber se a sua propriedade pode ou não ser, né? Você vai entrar de acordo com o IBAMA, vai levar os seus dados e vai apresentar isso para o IBAMA e pedir para uma permissão, né? Se você pode ou não ter uma reserva natural. Bom, também é interessante que ele ressalta alguns benefícios. É interessante que o investidor ele não perde a propriedade do terreno. Se ele quer ter uma RPPN no terreno dele, ele pode ter por um período e se futuramente ele quiser desfazer, ele pode reverter o caso. Ele tem também preferências na concessão de financiamentos no meio ambiente. Se ele quiser fazer alguma construção, alguma coisa com desenvolvimento sustentável, ele consegue alguns financiamentos facilitados. Inclusive, também ele pode ter a isenção de imposto nessa área reservada, que não necessariamente precisa ser a propriedade inteira. Ele pode reservar 50, 30% da propriedade e pode ter um abatimento no imposto, que tem um imposto que é o ITR, que é o Imposto Territorial Rural. Esse imposto ele pode ser caro, né? Uma região muito grande, então ele consegue ter um abatimento, uma isenção, né? Isso é bacana. Legal também que qualquer tamanho de área pode ser permitido para ser uma RPPN, não precisa ser muito grande, também não precisa ser pequeno, e você tem a permissão, né, para trabalhar com atividade de ecoturismo, pesquisas, educação. É uma opção interessante. Você tem alguma área preservada, é uma opção interessante para estar entrando em contato com o IBAMA, né, e saber se você consegue fazer com que a sua área seja uma RPPN. Bom, plano de manejo a gente encontrou no site do ICMBio. Ele foi elaborado em 2008, ele possui 246 páginas, e nelas ele aborda vários temas, ele é bem completo, ele aborda histórico de criação, aspectos legais, clima, vegetação terrestre, riquezas de espécies, programas de manejo, bem completo. Bom, segundo a proposta do trabalho, a gente tinha que escolher uma parte que a gente gostou. Quando eu estava lendo, eu achei interessante a parte da geomorfologia do local, que o Buraco das Araras é uma grande dolina. Eu não sabia o que era dolina, né? Daí eu fui pesquisar. Segundo o Infopédia, a dolina ela é uma cavidade circular, geralmente de grandes dimensões, que resulta da depressão originada pela erosão subterrânea ou pela dissolução química das rochas por ação das águas carregadas de dióxido de carbono, sobretudo em terrenos calcários. Então, eles supõem que provavelmente essa dolina ela era uma caverna formada há mais de 10 milhões de anos atrás, e com o tempo, com a erosão, acabou que o teto dela caiu e formou esse grande buraco. Inclusive, ele mede 500 metros de circunferência e tem aí 120, mais ou menos, metros de profundidade, sendo uma das maiores dolinas da América do Sul. Interessante também, um fato curioso, na foto da direita, a gente tem um jacaré do papo amarelo, que lá dentro tem uma família que vive lá naquele lago, lá embaixo. E é um fato curioso, porque ninguém sabe como ele foi parar lá, né? Se ele caiu, se foi a chuva que levou, se foi alguém que introduziu. Inclusive, tem várias lendas, mitos, histórias, né? Referentes a esse buraco, nessa dolina, que antigamente era cemitério a céu aberto, lixão, desova de carro. Inclusive, no artigo, eles abordam também que houve uma parte de uma época da limpeza, né? Que tiveram que limpar o local, retirar muito lixo,
para hoje ser uma RPPN, né? Uma das coisas que mais me chamou a atenção no plano de manejo da RPPN Buraco das Araras foi a vegetação terrestre. A RPPN Buraco das Araras está localizado dentro do bioma do Cerrado, que é considerado um dos hotspots para a conservação da biodiversidade mundial. Nos últimos 35 anos, mais da metade dos seus 2 milhões de quilômetros quadrados originais foram cultivados com pastagens plantadas e culturas anuais. É o segundo maior bioma brasileiro, sendo superado em área apenas pela Amazônia. Ele ocupa 23% do território nacional e é considerado a última fronteira agrícola do planeta. O termo cerrado é comumente utilizado para designar o conjunto de ecossistemas, savanas, matas, campos e matas ciliares que ocorrem no Brasil Central. A paisagem do cerrado é caracterizada por extensas formações savânicas, interceptadas por matas ciliares ao longo dos rios, nos fundos de vales. Entretanto, outros tipos de vegetação também podem aparecer na região do cerrado, tais como os campos úmidos, as veredas de buritis, onde o lençol freático é superficial. Os campos rupestres podem ocorrer nas maiores altitudes e as florestas mesófilas situam-se sobre os solos mais férteis. Mesmo as formas savânicas exclusivas não são homogêneas, havendo uma grande variação no balanço entre a quantidade de árvores e de herbáceas, formando um gradiente estrutural que vai do cerrado completamente aberto ao campo limpo, vegetação dominada por gramíneas, sem a presença dos elementos lenhosos, em sua maioria árvores e arbustos. Ao cerrado fechado, fisionomicamente florestal, o cerradão como grande quantidade de árvores e aspectos florestais. As formas intermediárias são os campos sujos, o campo cerrado, o cerrado stricto sensu, de acordo com uma densidade crescente de árvores. Bom, falando então um pouco sobre a mastofauna, que foi um dos temas que mais me traiu, que mais eu achei legal no plano de manejo, que são sobre os mamíferos, ele fala um pouco sobre os mamíferos do cerrado, ele pontua aqui que foram registradas 40 espécies de mamíferos não voadores na área mostrada, que é toda a região da fazenda, que são as áreas as quais se encontram distribuídas em 17 famílias e 100 ordens. Então, de toda a área, 22 dessas espécies foram registradas dentro da reserva do Buraco das Araras. Então, lá tem de tudo. Tem gambá, orelha branca, tem tatu, tamanduá, carnívoros, tem roedores, tem tudo. E aí, dentro disso, ele fala um pouco sobre as espécies ameaçadas de extinção. E aí ele fala que dentro das espécies, das 40 espécies encontradas ali, 9 são ameaçadas de extinção, conforme a lista oficial do Ministério do Meio Ambiente. E 9 constam na lista de espécies mundialmente ameaçadas de extinção da União Internacional para a Conservação de Natureza. Então, ele fala também, ele traz para gente que dessas 9 espécies, os principais são carnívoros e de grande porte. E falando um pouco nisso, ele fala também, ele reflete sobre essa questão dos carnívoros. E isso pode afetar diretamente as interações ecológicas, né? Então, se não tem mais aquele carnívoro que vai consumir aquele outro animal, diretamente a população dele vai aumentar e vai causar um desequilíbrio ali, ecologicamente falando. Então, com a presença desses animais ali dentro de um lugar que está sendo reservado, mostra pra gente que aquele local é muito importante justamente para a sobrevivência dessas espécies. Bom, o artigo encontrado, ele vai falar sobre educação ambiental e o ecoturismo na Serra da Bodoquema, em Mato Grosso do Sul. A Serra da Bodoquema, ela se encontra numa bacia hidrográfica do Rio Miranda. Ela é importante porque ela tem uma conexão estratégica, assim, ela pega o bioma da Mata Atlântica, do Cerrado e do Pantanal, que é onde se localizam os nossos
municípios de estudo, né? Que no caso do nosso aqui é a Fazenda Alegria, né? Que tem o Buraco das Araras, ela está no município de Jardins, lá em Mato Grosso do Sul. O seu proprietário, seu Modesto, senhorzinho gentil aqui da foto, com as araras, ele comprou a fazenda, e aí ele queria criar a pecuária, né? Queria ter boi, queria ter plantação, mas só que aí não deu certo, tinha um buraco no meio da propriedade, né? Mas ele não desistiu, não. Ele teve uma ideia de fazer 30% da área da fazenda virar reserva particular do patrimônio natural. E através disso, ele reflorestou toda a área e ele abriu o local para visitação turística. Então, hoje ele pratica um turismo sustentável. Então, a visitação ele faz por meio de trilhas, né? Que o ecoturismo ele veio como um veículo de educação ambiental. Ele tem uma licença ambiental de operação, né? Mais ou menos aí uns 220 visitantes por dia. Ele trabalha em cima disso. Ele quer estudar, além do uso sustentável, né? Ele vai ter o ganho, que ele vai investir na preservação do ecossistema ali, e vai ter o ganho econômico para ele também. Um bom artigo, ele tem como objetivo estudar a inter-relação da prática do ecoturismo com a educação ambiental nessa região. Porque, assim, ele quer ver se os guias turísticos, o pessoal da região, está realmente habilitado para passar a educação ambiental para os visitantes, né? Que, inclusive, despertou o interesse, porque para a nossa área de gestão ambiental é uma profissão que se encaixa, né? A gente tem as condições de trabalhar como isso, como guia e ser capacitado para promover a educação ambiental, né? Então, foi verificado no final desse estudo que tem que ter uma intensificação de ações de cunho educacional, fortalecer o ensino ambiental em cima dos guias, mas também dos moradores, né? Porque eles vivem ali, né? Então, eles preservam, tem a preservação e a conservação daquele ambiente, que também é importante para ele como uma base econômica local, né? Que é o turismo, que gera renda para a população local, né? Então, é interessante que conseguir alinhar a educação ambiental com a geração de renda, né? Que é o uso sustentável da propriedade. Bom, o Vinícius falou sobre o primeiro artigo que a gente encontrou. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o segundo artigo, que é um artigo que está em inglês, mas por curiosidade, quem escreveu foram estudantes da faculdade, da Faculdade Federal de lá. E ele fala sobre morcegos dentro da reserva natural dos Buracos das Araras. Então, qual que é o objetivo desse artigo? Foi mensurar as espécies de morcegos encontradas dentro da RPPN e o uso da dolina como base do dia para os morcegos também. Então, vamos lá, qual foram os materiais e métodos? Eles capturaram os morcegos, e aí ele conta que foram em 10 noites e durante a lua minguante e a lua nova. Foi no período de dezembro a fevereiro. As redes também elas foram colocadas em trilhas acessíveis ao redor da dolina e na mata adjacente. E no final foram capturados 150 morcegos de 10 espécies diferentes. Ele traz pra gente que a espécie mais encontrada foi essa Artibeus planirotris. E sua presença, que é engraçado, que eu achei bem interessante, que a presença desses morcegos foram mais no final de dezembro para o início de janeiro. É muito curioso isso. E eles também analisaram que grande parte ali era a presença de grávidas, né, de fêmeas grávidas e lactantes. Então ele fala um pouquinho, ele conclui que ali pode servir como uma maternidade até para os morcegos. E eu achei bem curioso, porque ele fala que não é um período de chuva, né? E aí eles podem ficar lá, que é um lugar mais seguro para eles, e é o lugar que eles vão lá para servir como maternidade. Eu achei bem interessante. O plano de manejo ele traz essa questão dos animais, dos mamíferos. O morcego também é um mamífero, só que ele não correlaciona a questão dos mamíferos voadores. E eu achei bem interessante, embora esteja em inglês. Eu achei triste não ter essa versão traduzida em português, porque seria bem interessante. Seria uma conclusão também para o plano de manejo.